Boa tarde, queridos, a paz para todos, né? Queria falar com vocês, agradecer aqueles que estão me seguindo e lançar uma palavra, né, para aqueles que ainda vão me seguir. Vocês vão ter a salvação, vocês vão receber o reino de Cristo. Eu lanço essa palavra de salvação para os futuros meus seguidores enviados por Jesus Cristo. Porque tudo que faço não é para mim, não é para minha glória, não é para nada, é para honra e glória do Senhor. Eu sei que não vai ser fácil, porque se fosse vídeos onde Deus me falava comigo, o Espírito Santo, filho, eu quero que você fala isso, e eu, por teimosia, para poder ganhar seguidores, ia pregar prosperidade e vitória, com certeza sim, estava cheio de seguidores. Mas ao mesmo tempo a obra não era do Senhor, não era uma coisa feita para os céus, mas simplesmente para satisfazer a minha carne ou por vaidade. Então tudo aquilo que você faz por conta própria, você pode ter um proveito humano, né? Terreno, mas celestial não. Então eu creio que o Senhor está preparando. Cada um, Ele conhece os corações e sabe as almas que gemem, né? A alma clama. Queridos, então, eu modifiquei um pouquinho o meu canal, né, porque eu descobri, eu não gosto de nada copiado, né, eu gosto das coisas autênticas, é por isso que eu não gosto nem de usar coisas falsificadas, prefiro pegar uma coisa simplesinha do que pegar uma coisa falsificada. Então, o meu canal, eu botei, né, tanto em português como em inglês, Jesus, o meu melhor amigo, tá? Então, hoje eu quero deixar aqui, lá nos vídeos anteriores eu falei sobre a tribulação, a grande tribulação e sobre o anticristo, né? Então, o que eu quero dizer? Hoje eu quero deixar para a igreja de Cristo e também para aqueles que ainda não fizeram aliança com o Senhor, muito prazer, tá? Seja bem-vinda, estou aqui para te ajudar. E dizer para você que o nosso melhor amigo é Jesus Cristo, tá? Ele é o melhor amigo, ele nunca vai te decepcionar, ele nunca vai te desrespeitar, ele sempre vai te ouvir. Você nunca vai ter problemas de dizer, eu queria marcar algo com Jesus, mas está demorando muito, ele está muito ocupado. Não, o homem vai fazer você esperar, mas Jesus Cristo, ele vai estar sempre à disposição para te ouvir. Só espero que não seja tarde, né? Tá? Ele te ama, eu te amo. E é isso aí. Para quem vai ouvir, não sei o horário, que seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas que essa palavra, em nome de Jesus, venha penetrar no seu coração, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da minha humilde vida. Tá bom? Eu quero deixar só esses relatos aqui, que são muito importantes, tá? Sempre em Apocalipse 7, tem uma partezinha aqui que fala, já falei da tribulação, né? Da tribulação, do anticristo. Agora quero deixar esses últimos versículos aqui dessa história, desse estudo, que eu tenho um estudo embaixo. E você que está me seguindo, por favor, vai na palavra também, tá? Vai na palavra também. Eu queria também dizer que às vezes eu não falo o versículo que eu cito aqui, porque senão toma muito tempo. Então a gente tem que ser sábio. Então você me seguindo, não tem como eu não estar dentro da palavra, né? Então isso também vai te ensinar a discernir, né? Deus vai te dar o discernimento de quem está qual espírito está em mim. É a forma de você perguntar para o Senhor, Pai, que espírito está naquela pessoa, para você não se deixar enganar pelos falsos profetas, tá bom? Então, uma multidão. João escreve, sempre meus amores, darlings, em Apocalipse 7, né, no estudo 9, que diz assim, uma multidão, João, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9, diz assim, João descreve uma cena no céu, uma grande multidão de pessoas provenientes de todas as nações. Olha que maravilhoso, Isso aqui é uma visão que João tem, né?
grande multidão de pessoas, provavelmente de todas as nações, que foram salvas mediante a fé em Cristo, estarão com Deus, que está no versículo desse capítulo 7, o versículo 15. Livres de dor e tristeza, versículo 16 e 17. E em Apocalipse 6 e 9 fala também: essa multidão salva pelo sangue do Cordeiro deve ser os santos da tribulação, né? Santos são pessoas, gente, que Deus, somos nós, os separados por Ele. Pois João declara que vieram da grande tribulação. O que quer dizer isso, meus amores? Isso aqui é muito importante. Eu estudei a semana toda para ser bem clara com vocês. Quando fala assim da grande tribulação, foram aqueles crentes, aqueles irmãos que perseveraram, que morreram por Cristo, que o sangue deles, pessoas mataram, pessoas inocentes por Cristo. Então é a grande tribulação que vão vir por todas as nações, né? Vai ser muita gente, né? Que João fica assim se perguntando. Aí o anjo responde para ele: esses aí são os remanescentes que foram fiéis a Cristo e não temeram a morte e morreram, né? Mas como você vê que tem a visão aqui que João revê essas pessoas, então a vida eterna existe, gente, existe, tá? Continuação da tribulação. Pois João declara que vieram da grande tribulação, que está no versículo 14, aqueles então aceitaram a Jesus Cristo, serão objetos de perseguição por parte de Satanás e dos iníquios, né? O do Cordeiro. Como eu posso voltar atrás um pouquinho aqui, né? Diante a fé em Cristo, estarão com Deus, versículo 15, livres de dor e tristeza, versículo 16 e 17, Apocalipse 6 e 9. Essa multidão salva pelo sangue do Cordeiro deve ser os santos da tribulação, como eu falei, pois João declara que vieram da grande tribulação. Aqueles que então aceitaram a Cristo serão objeto de perseguição por parte de Satanás e dos iníquios, né? A continuação, no versículo 14 de Apocalipse 7, grande tribulação, que eu já li lá atrás, né? Mas eu quero finalizar essas duas aqui. A grande tribulação é no tempo de julgamento divino sobre o mundo ímpio que rejeitou a Cristo, mas também um tempo de ira e perseguição satânica contra os que receberam a Cristo e a sua palavra. Apocalipse 12, 12. Durante esse período, de muitos santos sofrerão terrivelmente como objetos da ira de Satanás e dos ímpios, que está lá no versículo 9, 14, 6, 9 e 11 de Apocalipse, né? Apocalipse também 24, e depois o estudo da grande tribulação, que eu já fiz com vocês, certo? Aqui no final diz assim: na língua grega, a repetição da antiga definitiva reforça a declaração sobre a tribulação. Agora eu vou passar em outro estudo que fala sobre limpará, no que está no versículo de Apocalipse 7, e o capítulo 7, o versículo 17, que diz assim: limpará todas as lágrimas. Esta promessa refere-se à removação de qualquer lembrança que nos possa causar sofrimento, pesar ou remorso. No céu não haverá qualquer privação, sofrimento ou tristeza, que está no versículo 16. Até aqui. Eu quero deixar isso aqui para vocês, do que eu acabei de ler, que diz assim, serão os que ficaram, os que Deus não permitiu essa tribulação, de serem, eles vão ser perseguidos, mas Deus não vai permitir que destruam nada enquanto Deus não selar os seus remanescentes, né? Então diz assim: os perseguidos por Satanás, como eu acabei de ler, são os iníquios. Iníquios, o que é iníquios, amados? Iníquios são pessoas que não tá nem aí, eles pecam de tal maneira que para eles tanto Deus existe como não.
Entendeu? Para eles matar uma pessoa, para eles judiar de uma pessoa, eles não estão nem aí, porque eles pecam tanto que eles não se rendem conta. E infelizmente vai ficar ímpios que também não vai adorar Jesus Cristo e não quer saber nada da sua palavra. Isso é fato. Agora, martírio. O que quer dizer martírio? São aqueles homens e mulheres que foram testemunho da fé e testemunho de Jesus Cristo. Foram aquelas pessoas que realmente não se importaram de morrer, não se importaram de ter passado fome. É por isso que eu sempre digo, a palavra do Senhor, ela é bem clara quando você busca Ele. Quando Deus me dá assim uma visão ou um sonho, gente, eu não revelo antes de eu ir no profundo. Eu faço como Daniel, porque os profetas de antigamente, eles oravam 3 dias e 3 noites, buscavam o Senhor em detalhe. Pai, como é isso aqui? Eu quero saber os detalhes. Hoje as pessoas se deixam muito levar pela emoção, isso é muito perigoso, né? Então eu creio dessa forma. Quando o Senhor fala assim, naquele grande dia, as pessoas não vão mais poder comprar, né? Então o que Deus quer dizer aqui? Peraí, como é que está o meu altar? Será que eu estou realmente fazendo a vontade do Senhor? Será que realmente eu estou num alinhamento com a Abba Pai? Não, peraí, gente, eu tenho que me autoanalisar. Se aqui na tribulação fala que o Senhor naquele grande dia, né, tá avisando que eu não vou mais poder comprar por causa do chip. Eu não vou mais poder comprar. Eu não vou mais fazer nada disso. Então, eu tenho que ver como é que tá o meu altar. E se eu ficar? Como é que vai acontecer? Não é que eu vou ali, eu ainda não tenho uma esperança de que Cristo venha me salvar. Vou ter sim, mas vai ser ferro e fogo. Aonde o Espírito Santo, ele não vai mais poder me dar aquela direção, não vai mais poder me ajudar, porque eu não fiquei ligada, eu não fiquei esperta. Mas a grande tribulação fala também, porque Deus quer salvar os judeus, porque muitos judeus israelitas, eles não acreditaram lá no passado que Jesus Cristo era o nosso Messias. Eles não acreditaram. Muitos judeus foram convertidos, né? Acreditaram em Cristo. Mas esses agora que estão em Israel, você está vendo aí, você pode ver os sinais, a guerra que está lá, eles vão reconstruir o templo onde Jesus Cristo fez o quê? Ele destruiu, em 3 dias ele destruiu e falou o quê? Eu vou reconstruir um templo feito pelas minhas mãos. E quem é esse templo dele? Somos nós. Jesus deixou bem claro, eu estou destruindo esse templo aqui por causa de que vocês são muito apegados às paredes e eu não estou nas paredes. Jesus é o rei, ele é o reino, né? Então quando você faz uma aliança com Cristo, você está carregando o reino de Deus dentro de você. Isso é muito importante. Você está carregando o reino de Deus em você. Você passa a se parecer mais com Cristo. Você tem mais o caráter de Cristo. Então você sente o peso e o sofrimento de Cristo. Então, meus amados, sofrer, você vê um cristão sofrendo, você não tem que falar, eu não quero esse evangelho não. Então muitos estão desse jeito, eu não quero. Amados, eu estou aqui linda, maravilhosa, né, por amor ao meu Senhor, porque eu quero andar sempre linda e maravilhosa, mas vocês não sabem aquilo que está no meu coração, aquilo que se passa comigo, não é fácil, sabe? Eu tô aqui para não mostrar vitimismo, nada disso, é uma realidade, sabe? Quando a gente tem a alegria de Cristo, a paz do Senhor, a gente demonstra isso aqui, felicidade. É uma paz que o mundo não tem, mas eu não posso dizer para vocês que é fácil, não é, queridos. Eu sou muito perseguida, eu sou muito... tem pessoas que, quando não quer saber da verdade, elas instrumentalizam as coisas, elas distorcem a coisa. E o nosso acusador é Satanás. É Satanás. Então, quando você está vivendo uma verdade de Cristo, uma verdade genuína, o evangelho genuíno, as pessoas olham para vocês com ódio. Até os crentes. Então por isso que o Senhor fala, tem os falsos cristãos, tem os falsos irmãos, tem, queridos. Tem um remanescente aí de Caim que é terrível. Os remanescentes de Caim, sabe, eles são terríveis. Caim, gente, transava com suas irmãs.
Vocês não se enganem, vocês acham que não tem gente aí que está fazendo tanta coisa abominada? Tem pais que estão transando com próprios filhos. Tem o remanescente de Ló, a filha de Ló, embriagaram Ló com vinho para transar com o próprio pai. Não se engane, gente, tá? Pelo amor de Deus, ó, cabeça nos céus, pés no chão, mas a sua mente tem que ser lá nos céus, onde tem a nossa morada, entendeu? Então, por isso que tem a grande tribulação, que quando Deus fala assim, vai chegar um tempo que vocês não vão ter comida, não vão ter água. Por quê? Porque o anticristo, ele vai reter tudo. É aí onde ele vai torturar muitos cristãos. É aí que vai ser a prova, se realmente os remanescentes que vão ficar, né, vão ter que decidir. Não, eu conheci a palavra, eu conheci a verdade e eu me desviei do Senhor, eu duvidei até que realmente Cristo vinha e agora, não, eu quero Jesus Cristo, nem que eu tenha que morrer. Por isso, e outra coisa, tem irmãos, os santos de antigamente, né, do Antigo Testamento, que eles oram ao Senhor, ele pede, Senhor, mas até quando o Senhor não vai fazer justiça por aqueles que mataram os inocentes, nos mataram, né, a espada, né? Então os santos, eles gemem, porque foram muitas mortes, gente. Foram muitas mortes naquele Vaticano, crentes que morreram comidos por leão, sabe? Então esses santos de lá, eles oram a Deus, Senhor, até quando o Senhor não vai se vingar da gente, fazer justiça? Essa vingança, queridos, não é uma vingança pessoal. Não bote isso no seu coração. Deus não se vinga por nada pessoal. É uma vingança por sangue nosso. Por que Deus é contra o aborto? Ou qualquer tipo de morte? Porque o sangue, ele clama até quando a pessoa não está mais. O sangue daquela pessoa clama a Deus. Por que ele foi morto daquela forma? Por isso que é um pecado mortal tirar a vida do outro. Você nunca pode desejar, mesmo que você não goste daquela pessoa, mas nunca deseja a morte daquela pessoa. Isso é abominável, porque Cristo morreu por nós. Ninguém matou Cristo, ele se entregou, entendeu? O Pai deu o maior exemplo, foi Cristo naquela cruz do Calvário, porque mostrou para ele que tinha que matar a carne, o pecado. Jesus se fez maldito por mim e por você. Então existe a vida eterna. Por que quando Jesus fala assim, Rabi, Rabi, ele chama Abba, Pai? Por que o Senhor se afastou de mim? Porque quem afasta o homem de Deus é o pecado. E Deus naquele momento virou as costas para o próprio Filho, por causa do pecado, da maldição que ele pegou de todos nós, entendeu? Então é duro dizer isso aqui, mas quem matou o próprio Jesus foi o próprio Pai dele, porque era cheio de pecado. E aí ele disse, Pai, eu entrego o meu espírito a ti. Não foi ninguém que matou Jesus. Eles só colaboraram em bater, como os romanos judiaram de Jesus, bateram em Jesus. Judas o traiu, porque é uma profecia que tinha que se cumprir. E os judeus não aceitaram isso, porque falou, eu não quero esse rei. Que rei é esse? Entendeu? Que se entrega a vida e se mata. Eu não quero esse rei fraco, não. Jesus foi chamado até de fraco. Os judeus falaram que o sangue dele seja descarregado em nossos filhos. Então, um sangue inocente. Um sangue inocente. Os próprios judeus falaram, mata, crucifica ele. E deixa que o nosso filho paga. Então, quando eu digo para você que existe uma herança hereditária, existe uma maldição, vocês não duvidem, não. Quando você mata alguém e fala assim, deixa que a maldição dele eu pego e pegará os meus filhos, isso você está abrindo uma porta espiritual no mundo espiritual. Foi o que aconteceu com os judeus. E mesmo assim, Deus ama esse povo, porque é um povo dele, né? Que não vai permitir, na grande tribulação, eles morrerem. Só que eles vai ser fogo e ferro. E Deus ainda vai enviar pessoas ali, tá entendendo? Porque ele pede na palavra dele para selar. Então Deus, amados, não se engane, Deus, ele pede para selar os dele. Por quê? Deus sabe quem são os dele. Deus sabe quem vai morrer por amor a Cristo e o seu evangelho e a fé. O problema é que ninguém entendeu, é que Deus está dando chance a essas pessoas que zombam da palavra dele. Porque o amor de Deus, gente, é insano. Você não tem ideia, mas é insano, tão insano,
que ele ama até aquele que matou não sei quantas pessoas, até um homem de guerra, né? Até esse povo do Islã que profere o ódio, Deus ama, porque Deus quer salvar esse povo. É uma coisa que você nunca vai entender. Porque sabe por que você não vai entender? Porque você ainda não conhece Cristo, você não conhece Deus, você não sabe o caráter de Deus. Porque sabe quando é que você vai conhecer o caráter de Deus? Quando você tiver o caráter dele, quando você pensar com a mente dele. A gente não pode pensar com a nossa mente, é com a mente dele. É por isso que a palavra diz, vocês têm que ter a mente de Cristo e não compactuar com nada de errado. E quando vocês verem algo de errado, vocês têm que denunciar. Jesus denunciava, mas denuncia a pessoa certa. E tá entendendo? Tem muita gente que fica com raiva de você e de mim porque não querem e pretendem que a gente venha compactuar com as coisas erradas. Eu creio que eu ouvi uma profecia agora que Deus vai desmascarar muitos dentro dos templos. Deus vai expor pecados escondidos, gente. Então ninguém se engane, no céu não entra pecador, no céu não entra lixo. Nós somos lixo, reciclado por Jesus Cristo, mas no céu não entra lixo. Nós somos reciclados, o maior reciclador de lixo é Cristo, porque ele pega a gente de lá da imundícia, ele limpa, ele lava, ele morreu por nós, o sangue dele é sobre nós e nos limpa. Só que tem gente que torna a voltar para o pecado. E está errado. Então a palavra dele diz, quem é santo se santifica mais, e quem é sujo, se suje mais. Você está entendendo, meus amados? Leiam o Apocalipse direcionado a Cristo, ao Espírito Santo. Não leiam de qualquer maneira não, porque o inimigo ele é capaz de vir e distorcer, tá? Então o Apocalipse é maravilhoso. Infelizmente, quem vai ficar naquele tempo da tribulação realmente não vai poder comprar nada. É aí onde pode passar por torturas psicológicas e físicas. Mas vai valer a pena, porque você morrer é as últimas pessoas que Deus vai salvar. Tá entendendo? Então vocês não fique aqui só ouvindo. Estude a palavra. Fique com a mente nos céus. Vigiai e orai. Deus, o próprio Senhor fala, vigiai, vive em oração, que seus ouvidos sejam santos, sua boca seja santa, seus olhos sejam santos, para ouvir a trombeta, tá? Para que a gente não venha ouvir aquela palavra, gente, apartai-vos de mim, maldito. Ah, Senhor, mas eu preguei em teu nome. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E outra coisa, não faça nada de obra por obrigação. Não faça nada para Deus por medo. Não faça nada por Cristo porque o pastor mandou, mas você não tem nenhum interesse. Gente, Deus quer tudo tem que ser de vontade própria. Você está entendendo? Tem gente aí que até para dizimar é obrigado. Deus não quer nada disso, nada obrigado. Cuidado, não se engane. Deus não se deixa corromper. Seu dinheiro não vai pagar a sua salvação. Seus status, seu luxo não paga salvação, tá? Seja simples, seja humilde, seja você mesmo, porque Cristo é humilde. Então nós temos que imitar o nosso Senhor. Eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês. Não foi, eu chamo como reflexão divina. Eu recebi isso. Chegou esse senhor em uma determinada loja aqui em Porto Seguro. Eu estava passando, mas eu estou passando ainda por um processo. Estava porque eu digo que um pouquinho já o Senhor me restaurou meu coração, digamos assim, ele me consola, sabe? Não é que eu saí ainda desse processo, não. Eu ainda estou. E de repente esse homem entra nessa loja, esse senhor maravilhoso, nossa, esse senhor tão lindo, tão humilde. Ele vende chocolatinhos de natural, chocolates natural, né? Sem nenhuma coisa de industrializado. E aí ele me perguntou se eu queria. Eu falei não, porque não entrou dinheiro na loja ainda. Ele falou, não, minha querida, você pode experimentar. Eu creio que ele é lá do Baianão, ele é um diácono. E eu experimentei aquele chocolatinho, foi assim, maravilhoso. Deus permitiu só que entrasse essa pessoa dentro da loja. Por sinal, eu a conheci, enquanto ela estava olhando as roupas, ele estava conversando comigo sobre isso aqui, essa reflexão. E aí, ele falou assim para mim, como é seu nome? Eu falei Célia, me apresentei, missionária Célia, pela misericórdia de Deus, que é meu apelido, não? E aí ele falou assim, Célia, quando um presidente ganha,
o que ele recebe? Eu falei assim, ele recebe uma faixa, né? A chave do país, isso, e ele senta onde? No trono, isso, para governar o país. Quando um prefeito ganha, eu falei, ele recebe a faixa, a chave, né? E ele senta, exatamente. Pior de tudo é quando não apresenta aquele que vai ganhar a nação a Cristo. Esse é um das piores coisas, não apresentar a nação a Cristo. Enfim, e depois ele falou assim, quando o rei Davi, segundo o coração de Deus, foi escolhido como rei, né? Em primeiro lugar, Deus pega os improváveis. Eu sou uma dessas. Né? Deus pega os improváveis, os rejeitados, os que a sociedade não quer, até mesmo sua família até nunca entende você. Então Deus pega essas pessoas assim. Oh, glória, aleluia, né? Então pegou Davi, que era um rejeitado do pai. Tá entendendo? O pai apresentou todos os filhos bonitão, né? Ele falando comigo. Mas quando quase que Samuel ungia o homem errado, né? Porque pela aparência, as aparências enganam, tá? Então aí ele me perguntou o que Davi tinha que receber. Eu falei, Davi tinha que receber a chave da nação, que é o país, a coroa, né, e o manto que se coloca em um rei, que um rei naquela época era um presidente, hoje um prefeito. Ele falou, pois é, minha querida, mas Davi não recebeu isso. A primeira coisa que Davi recebeu foi Golias. Então, Celi, nem todo mundo que vai para os templos aceita Jesus e carrega a cruz. Muitos aceitam a igreja, pessoas aceitam o pastor porque é simpático, mas não aceitaram Jesus. E aí ele entregou o que Deus mandou para mim. E ele disse assim, Celi, fique em paz, deleita em Cristo, porque Ele é contigo. Continue carregando a cruz, continue tendo essa fé, porque você não aceitou pessoas, igreja, ou denominação, ou placa, ou pastores. Você fez uma aliança com Cristo, você pegou Cristo e toda a bagagem dele, que é o que? Sofrimento, dor, sentir a dor do seu irmão, sentir a dor das pessoas que estão sofrendo, que estão passando necessidade. Isso não é um problema de prefeito, de vereador, isso é um problema da igreja. Cuidar do seu próximo. Se você não tem dinheiro, ore por ele, que Deus sabe quem vai enviar para ele. Se você conhece a dor do seu irmão, você vai dar um abraço nele, que muitas das vezes as pessoas precisam de um abraço. Então, se Deus colocar no seu coração, visite. Fala de Cristo, aonde você estiver, dentro da sua casa, quando você sai, você é o reino, você está portando o reino de Cristo, você é a igreja, então vai, é a igreja ambulante, pregue, fora de tempo e dentro do tempo, pregue, fala do amor de Cristo. Você não precisa de microfone, você não precisa de púlpito, você só precisa estar alinhada com Cristo. Você precisa estar alinhado com Cristo. Você precisa obedecer a Cristo. Você precisa ter fé verdadeira e seguir em diante. Mesmo que as pessoas não estão te entendendo, mesmo que você é julgada, mesmo que você é perseguido, não importa. Você estando em alinhamento com Cristo, o resto é o resto. Ninguém precisa te entender. Basta que Deus te entenda. Ninguém precisa dizer, mas quem é você? Quem te chamou te garante por você. Deixa que Deus justifique você. Deixa que as injustiças que fizeram com você, deixa que Ele cuida disso. Não precisa você fazer nada. Faça só a sua vontade. Essa é a marca dos discípulos de Deus, de Cristo. É a obediência. Obedeça. Tá doendo, Celi? Obedeça. Tá difícil, Celi? Obedeça. Amém? Eu amo vocês. Que Deus vos abençoe. Hoje e sempre. Firme e forte. Se a gente não se vê mais, a gente vai se ver lá no céu. Amém? Beijo. Eu amo vocês. Ensinar a sempre.